Graça e paz, meu povo amado. Meditação em Josué 5, capítulo 5. Eu escolhi um versículo-chave, que foi o verso 2. Façam-se facas de pedra e circunde os israelitas. A importância da aliança com Deus. Hoje, no sangue de Jesus, gente. Através dele somos reconciliados com Deus. Aqui os israelitas estavam renovando uma aliança, porque aqueles que eram circuncidados, a aliança com a corta do prepúcio, uma aliança de sangue, estabelecida lá com Abraão, aquele pessoal que saiu, soldados de guerra que saíram do Egito, todos morreram no deserto, menos Caleb e Josué. E aqueles que nasceram no deserto, nenhum tinha feito circuncisão. E Deus ordenou para Josué fazer facas e circuncidar aquela nova geração, renovando a aliança abraâmica. Hoje nossa aliança é no sangue de Jesus. Então a gente tem uma renovação mais com Cristo. Amém? A importância da gente ter uma aliança é muito grande. A aliança com Deus. Promessa para a nossa vida, que vemos lá em Josué 5. Com a renovação da aliança, cura do passado, remoção da vergonha do Egito. Deus nos promete remover os pesos, as dores, a humilhação do passado, permitindo que nós entremos numa vida nova. Então a promessa lá em Josué para a vida nova para aquelas pessoas que tinham acabado de atravessar o Jordão. Era uma vida nova na terra de Canaã, que aquela geração esperou no deserto. A geração que não acreditou em Deus morreu no deserto. E essa geração renovou essa aliança para receber a terra prometida. E aquilo que o passado dos pais ficou no Egito. Amém? Então, uma condição para alcançarmos as promessas: a remoção da carne. A carne significa o pecado na gente, a ligação com o erro, com o passado, com a desobediência, com a murmuração no deserto, a falta da perspectiva e a fé em Deus. Então a remoção da carne significa isso, a aliança, a nova aliança. Então tinha essa condição de renovar a aliança com Deus e deixar as coisas passadas para trás. Submissão a Deus permitiria que o Espírito Santo nos guie. A obediência a Deus, submissão a Deus, permitindo que o Espírito Santo nos guie. Hoje é a presença de Deus na nossa vida. Naquela época tinha a presença da Arca da Aliança, que marcava a presença de Deus no meio do povo. Então, o Espírito Santo hoje rege nossos pensamentos, as nossas palavras, indicando as nossas ações. Em vez de agirmos por nosso impulso, por conta própria, por emoção, somos regidos pela presença de Deus através do Espírito Santo. Amém? Então essa era a condição. Cortar a carne, nos livrar do passado e na nova aliança deixar o Espírito Santo nos guiar. Atributos de Deus que vemos lá em Josué 5. Do verso 13 ao 15 a gente vê a figura do capitão de exército.
uma manifestação, uma teofania, a autoridade suprema de Deus. Então, a figura do capitão é esse atributo de autoridade, da autoridade de Deus entre nós. Também a gente vê a santidade, que lá ele fala para Josué tirar as sandálias dos pés, porque onde ele pisa é lugar santo. Ele é santo, santo, santo. E a gente tem que ter esse respeito ao santo, temor a Deus. Mandamentos para a nossa vida: obediência e confiança no nosso Deus Altíssimo. Renovar a aliança como mandamento. Então esse mandamento para a nossa vida, que a gente tem hoje só acesso a Deus através do sangue de Jesus. Renovando uma aliança agora em Jesus Cristo. Como também o maná parou lá de chegar com a conquista da terra, quando eles pisaram na terra prometida, também veio a Páscoa, o povo parou de receber o maná que caía do céu. E a partir daquele momento eles iam ter que plantar para poder colher. Eles iam ter que comer do que a terra desse. Amém? O que eles plantar, colheriam também. Então é isso. Versículos relacionados com outros livros da Bíblia. O verso também do Josué 5, do 13 ao 15, a aparição do capitão dos exércitos, a teofania, né, como eu já disse. É Deus ali, a presença de Deus, a presença que apontava para Jesus Cristo. O comandante dos exércitos, o capitão do exército, também ele mandou Josué tirar as sandálias, porque aquilo era lugar santo. É um texto relacionado lá em Êxodo 3, onde Moisés tem um encontro com Deus na sarça ardente, e Deus também manda Josué ficar descalço, porque aquilo ali era terra santa. Então o respeito ao divino, o respeito ao temor a Deus, a representação da santidade de Deus, o atributo de Deus. Então esse versículo se relaciona com o mesmo lá de Êxodo 3. Aplicação para a nossa vida. A aplicação prática, que é a aliança com Deus. A principal coisa que tem nesse capítulo, a circuncisão daquela nova geração. A circuncisão realizada na Páscoa, uma passagem também, né? São exemplos de como o povo de Israel renovava a sua aliança com Deus. Hoje isso é feito através da nossa fé e obediência ao nosso relacionamento com o Pai, que deve ser a nossa prioridade na nossa vida como cristão. Também devemos levar a sério a santidade de Deus. Temos que ter o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, né? A gente tem isso, a gente vê na prática a renovação da aliança, a renovação no sangue de Jesus e o temor ao Senhor. Amém? E isso a gente traz para a nossa vida hoje como cristão. Então é isso. Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa e tudo que é caro para ti. Fiquem na paz.